Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca Sesgran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023. Saudações pessoal, aqui é o professor Celso Natali e vamos dar início agora ao nosso sprint com questões de atualidades do mercado financeiro para o Banco do Brasil. Recado rápido. Em atualidades do mercado financeiro é bastante difícil a gente conseguir encontrar questões atuais, certo? Já que de um ano para o outro nós já temos muitas alterações algumas vezes e também não é uma das disciplinas mais frequentes em editais mesmo dentro da área de área bancária, né? Ou dentro da matéria de conhecimentos bancários, como aparece algumas vezes. O ponto é que eu elaborei muitas questões. Nós temos muitas questões inéditas, ou então questões que foram adaptadas de questões de outras bancas que não a Sesgran Rio, já que a ideia era a gente replicar aqui o estilo da Sesgran Rio, seja de forma direta, ou seja, utilizando questões de fato da banca. E para isso eu trouxe questões do último concurso, por exemplo, do Banco do Brasil, né, que caiu até um número considerável de questões de atualidades do mercado financeiro, mas muito foi necessário complementar também com questões autorais, com questões inéditas. Beleza? Então, vamos lá. Começando por moeda, onde incluiremos também moeda digital, criptomoeda. Questão de 2021, lá do Banco do Brasil, Sesgran Rio, uma das funções desempenhadas. Então, já percebe aqui, ó. Qual é o assunto? Funções da moeda. É a reserva de valor, e de fato essa é uma das funções da moeda. Vamos colocar aqui como a primeira, porque sim, são 3. No entanto, a moeda não é o único ativo que desempenha tal função. O que isso significa? Dizer que a moeda não é o único ativo que desempenha tal função. A função de reserva de valor é a capacidade que um ativo, inclusive a moeda, possui de transferir o poder de compra do presente para o futuro. Em outras palavras, de preservar o poder de compra, de preservar aquela, entre aspas, riqueza de quem o possui. Então a gente guarda dinheiro na carteira, ou então em uma conta num banco, em uma instituição de pagamento, onde quer que seja, esperando que nós vamos poder utilizar aquele dinheiro daqui a um tempo, seja um mês, 2 meses, 3 meses, certo? Vamos prosseguir aqui. O motivo que faz com que os cidadãos retenham moeda como reserva de valor é o fato de ela. Ou seja, o que está sendo falado aqui é o seguinte: a moeda tem reserva de valor, mas ela não é o único ativo que desempenha tal função. Aliás, ela nem é o ativo que desempenha melhor essa função por conta da inflação. Se você guarda moeda, se você retém moeda, ao longo do tempo, essa moeda vai se desvalorizando por causa da inflação. Isso é assim praticamente em qualquer lugar do mundo, né? Exceto alguns períodos aí do Japão, por exemplo, onde eles têm deflação, né? Que é a inflação invertida. Os preços diminuem ao longo do tempo, que pode ser ainda pior do que a inflação. Mas o ponto principal é: você perde dinheiro se você guarda dinheiro, porque você perde valor, você perde poder de compra. Então essa função de reserva de valor, ela não é desempenhada à perfeição pela moeda. Um outro ativo, por exemplo, que tem muito, que preserva mais o poder de compra, com mais eficiência do que a moeda, com mais eficácia também, é o ouro. Você comprar ouro como um ativo tende a preservar mais o seu valor ao longo do tempo, né? Inclusive até aumentando o seu valor em alguns casos. E aí a banca te pergunta, aí a questão te pergunta: então por que as pessoas guardam moeda em vez de guardar ouro apenas como reserva de valor, já que o ouro é uma reserva de valor melhor do que a moeda? Pois bem, a resposta está no fato
E essa questão acaba sendo um gancho muito bom para a gente falar das outras duas funções da moeda, que são meio de troca e unidade de conta. Para um ativo ser considerado moeda, ele precisa desempenhar bem essas três funções. Meio de troca é a capacidade de intermediar trocas. Em uma sociedade que nós chamamos de escambo, é onde ocorrem as trocas de maneira direta. Então, por exemplo, eu tenho lá um casaco, né, tenho um casaco de pele, e eu quero trocar, eu preciso de um porco. Né? Por algum motivo eu preciso de um porco. Pois bem, o que eu preciso fazer em uma sociedade de escambo? Eu preciso encontrar alguém que tem um porco, mas que precisa de um casaco, que é o que eu tenho. Então a troca ocorre de forma direta. Com a moeda, qualquer que seja ela, seja uma conchinha, seja um saco de sal, seja ouro, o que estiver sendo utilizado como moeda, permite que essa troca se dê de forma intermediada. Por isso a palavra meio. A moeda se coloca no meio de uma troca, na verdade de diversas trocas, que é como funciona a nossa economia moderna, né? Eu vendo o meu trabalho, vendo a minha força de trabalho em troca de moeda, e essa moeda serve para eu comprar a força de trabalho ou o esforço, o produto do trabalho de outras pessoas. Isso é meio de troca. E a unidade de conta, essa propriedade que a moeda tem de colocar todos os produtos de uma forma mensurada na mesma base. O real, no nosso caso. Então, basicamente, é poder dizer que uma caneta custa R$5, que uma refeição custa R$10, ou dependendo de onde você for, custa 200, 300, né? Enfim, o ponto é, você mede o valor dos produtos e serviços por unidades monetárias, e essa é outra função da moeda. As três funções, elas estão muito relacionadas na escolha da pessoa para moeda desempenhar, por exemplo, como tem aqui, a reserva de valor. Então a resposta de por que as pessoas escolhem a moeda e não outros ativos é porque ela oferece um rendimento extra? Não, tá? Não, na melhor das hipóteses, sem inflação, né, em regra ela vai preservar mais o seu valor, mas a moeda não paga juros. Possuir liquidez absoluta? Absoluta, palavra forte, né? Será que é isso? Bom, não sei. Vamos ler as outras. Prestar algum serviço ao seu possuidor? De fato, a moeda presta um serviço, funciona como meio de pagamento e unidade de conta, então vou deixar também em branco. Propiciar um aumento no seu valor é basicamente a mesma coisa que oferecer um rendimento, tá? Basicamente, não é exatamente a mesma coisa. Ser protegida como a inflação, mais uma vez, não é verdade. Ficamos entre B e C. O ponto é, está sendo falado aqui, por que as pessoas escolhem moeda em vez de escolher outro ativo? É por causa da facilidade que a moeda tem para ser utilizada como meio de troca, principalmente. Se você decidir guardar em ouro, você vai ter alguma dificuldade para depois converter aquele ouro em meio de troca. Certo? Se você for no supermercado tirar lá uma pepitinha de ouro para pagar a sua compra do mês, no mínimo vai causar alguma estranheza, vai demorar, né, até alguém medir, alguém avaliar aquilo. Então o ouro não possui uma liquidez tão grande. Tá, professor, mas eu poderia vender o ouro e trocar por moeda. Beleza, mas perceba que você teve que cumprir uma etapa para transformar aquilo em moeda, e a moeda sim tem a liquidez absoluta. O que significa liquidez? Liquidez é a capacidade, a velocidade, a facilidade com que você converte algum ativo em outra coisa. No caso da moeda, ela se transforma muito rapidamente em outra coisa. Você comprou ali a sua caneta por R$5, você transformou os seus R$5 em uma caneta. Tá? Não existe outro ativo na economia que tem uma liquidez tão grande quanto a da moeda. Tá? Primeiro, ela tem curso forçado, então, por lei, as pessoas são obrigadas a aceitar a moeda corrente, né, nos pagamentos. Além disso, ela serve para pagar imposto, então todo mundo sempre vai demandar moeda, sempre vai querer ter moeda, por mais que surjam aí ativos digitais, etc. Né? Segundo, tem essa confiabilidade, né, de ter um banco central por trás ali da emissão, controlando essa moeda. Enfim, por vários motivos, a moeda acaba por ser preferida, mesmo para você transferir o seu poder de compra do presente para o futuro, por causa da facilidade que você vai ter de fazer essa conversão. Talvez fosse melhor comprar imóveis, né, como o seu tio ou o seu avô recomendou? Talvez, mas e a liquidez disso? Se você precisar daquele dinheiro, como que você faz? Né? Não é simples vender um imóvel. Existe uma
toda uma burocracia envolvida, existe uma necessidade de encontrar alguém. Enfim, isso vale para qualquer outro ativo que não seja moeda. Você não vai ter uma facilidade tão grande de convertê-la. E é por isso, sim, apesar da palavra forte, liquidez absoluta, não existe nada mais líquido em termos de ativo. Então, sim, a moeda possui liquidez absoluta. Se não tivesse a letra B, ou se a letra B tivesse claramente errada, eu marcaria C, tá? Porque, de fato, exercer as suas funções, de certa forma, de uma forma mais ampla, é prestar um serviço. Tá? Então, se você marcou a C, não se sinta tão culpado, ela é bastante vaga, né? Que tipo de serviço está sendo prestado aqui, né? Um serviço monetário? Né? A própria função da moeda considerada aqui, porque ela serve a alguma coisa, né? Então ela serve para o seu possuidor? Pois é, mas a questão da liquidez é mais clara e deixa muito mais contraste entre o que a moeda pode fazer e os outros ativos podem fazer. Por isso, letra B, o gabarito. Uma investidora está querendo saber a relação entre blockchain e Bitcoin. Palavras que costumam aparecer juntas, principalmente nas provas. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que, então é legal que a pesquisadora a investidora, né, ela vai esclarecer a dúvida dela e a sua, que porventura você possa ter também. Bom, blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações em Bitcoin. Tá aqui, logo de cara. Bitcoin é a criptomoeda. O que é criptomoeda? Uma moeda digital, ou seja, ela não existe fisicamente, criptomoeda. Especificamente, ela é um criptoativo. Né? Esse nome, moeda, como você pode ver, ela não desempenha bem as três funções da moeda. Então, é uma utilização mais desleixada da palavra moeda. E o blockchain é justamente o sistema que é utilizado para registrar. Ele funciona como uma espécie de banco de dados, mas ele, ao contrário de um banco de dados, ele é descentralizado. São milhares de computadores de usuários que registram toda e qualquer transação realizada em Bitcoin. Por isso o blockchain ele possui uma infinidade de utilizações, né? Porque é muito seguro. Se não é um único computador, ou então no máximo um computador ali e um backup, ou então outro rodando paralelo, como fazemos em algumas aplicações aí. Mas o blockchain são milhares de computadores. Para alguém conseguir fraudar esse banco de dados, eu vou entrar lá no banco de dados e vou falar que eu tenho 1000 bitcoins, né? Pronto, já estou milionário. Não dá para você fazer isso, tá? Porque você teria que alterar todos os milhares de computadores que registram para registrar essa transação, né? E aí então ter registrado esse seu saldo. Então daí a segurança do blockchain. O Bitcoin utiliza o blockchain e apenas essa tecnologia chamada de blockchain para registrar suas transações, tá? Mas a blockchain, essa tecnologia, não é utilizada apenas pelo Bitcoin. Na verdade, praticamente todas as criptomoedas utilizam, tá? Muitos criptoativos também, não vou entrar em detalhes nessa questão, mas NFTs, por exemplo, né, contratos inteligentes, todos registrados no blockchain. Por isso, letra A, já logo de cara o nosso gabarito, trazendo essa diferença entre blockchain e Bitcoin, que é importante. Mas vejamos as demais. Blockchain, a tecnologia de inteligência artificial, não é uma tecnologia de inteligência artificial. Tá? Não tem capacidade de aprender, não se desenvolve sozinha. Aplicada na Bitcoin. Se falasse tecnologia de registro, né? Beleza. Registro descentralizado, essa palavra é importante, você sempre assimilar ela. Tá? Descentralizado. Bitcoin é uma moeda digital, beleza. E blockchain é uma moeda em blocos. Não, é um registro, novamente em blocos. A gente registrou, né? Aí, agora sim. Você poderia trocar por registro, estaria certo. Bitcoin é a tecnologia usada para implementar a blockchain. Ao contrário, né? Inverte que dá certo. Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas. Não. O Bitcoin é uma criptomoeda. Blockchain, sim, é uma forma de implementar, e de fato, a esmagadora maioria das criptomoedas, o Ethereum, por exemplo, que funciona na rede Ether, né? É um outro tipo de criptomoeda registrado também em blockchain e várias outras.
moeda digital emitida por um banco central ou outra autoridade monetária. Isso aqui está cada vez mais em discussão, tá? Já há alguns anos, na verdade, essas discussões vêm se intensificando de fato. Hoje nós temos praticamente todos os países do mundo testando, desenvolvendo uma moeda digital, porque esse é o futuro, né? Nós termos o real digital no Brasil é algo que o Banco Central tem estudado, né? Tenho participado, inclusive, de algumas coisas nesse sentido, mas o principal ponto aqui é você conhecer esse conceito, tá? Do quê? Da moeda digital de Banco Central, ou então, que aparece aqui, agora sim, CBDC. É a Central Bank Digital. Opa. Digital. Eita, caneta não quer colaborar. Currency. Nada mais do que moeda digital de banco central. Bom, ao contrário de uma criptomoeda, ela não tende a ter um registro descentralizado, né? O controle dela vai ser centralizado por uma autoridade monetária, muito provavelmente, embora tudo ainda fique no campo de ideias, de teoria. O que nós temos como certo é essa definição: a CBDC é a moeda digital emitida por um banco central. Só lembrando, criptomoeda é apenas uma moeda digital que utiliza criptografia. CDC pode ser o crédito direto ao consumidor, né? Dentro do nosso contexto aqui, faz mais sentido do que Código de Defesa do Consumidor. Então, CDC é uma modalidade de crédito oferecida pelos bancos. CDB é o Certificado de Depósito Bancário, uma forma dos bancos captarem dinheiro, né? De pegarem dinheiro emprestado. E blockchain, por fim, é a tecnologia por trás do Bitcoin, é o registro descentralizados em uma cadeia, em uma rede, uma corrente. Por isso, corrente de blocos seria uma tradução literal. Falaremos agora, ou melhor, resolveremos questões sobre remote banking. Registrato caiu lá na prova de 2021 do Banco do Brasil. É um sistema criado em 2014, ou seja, já não era tão atual, né, Banco do Brasil? Para você cobrar 7 anos depois em atualidades, mas beleza. É administrado pelo Banco Central, que permite aos cidadãos terem acesso pela internet relatórios contendo informações sobre, então você só precisa saber de fato o que é o registrato. O registrato ele permite isso mesmo ao cidadão, ou seja, eu, você, poder ter acesso pela internet. Então entra nesse conceito de remote banking, mesmo que não seja o seu banco que está oferecendo, tá? Embora o seu banco alimente também o registrato, mas eu já explico um pouquinho mais sobre isso. Seus relacionamentos com as instituições financeiras, beleza. Suas operações de crédito, beleza. E suas operações de câmbio. É exatamente isso. Se você nunca acessou, aliás, recomendo que você acesse, tá? Procura lá Registrato, vê se você está no site do Banco Central do Brasil. Você pode ter acesso aos seus relacionamentos. O que significa? As contas que existem abertas ou já encerradas no seu nome, né? Então eu acesso lá, eu vejo que eu tive uma conta em determinado banco e olho lá fechada, beleza, era esse o combinado. Mas você pode se deparar com uma conta que você não conhece, né? Então nesse caso, ou o banco esqueceu de fechar a sua conta, ou pior, pode ter alguém utilizando a sua conta. Mas não estou aqui para te apavorar, não. Estou aqui para tornar isso mais memorável, tá? Para você lembrar melhor disso. Operações de crédito. Operações de crédito, elas são registradas pelas instituições financeiras num sistema chamado SCR. O SCR é o Sistema de Informações de Crédito. Nossa, professor, devia ser outra sigla, tá? Depois a gente discute isso aí. O ponto é que o SCR, ele registra a posição das operações de crédito das pessoas. O que isso significa? Significa que eu, por exemplo, tenho lá imagina que eu tenho um CDC, né? Eu peguei lá um empréstimo no valor de 20 mil reais. Ao longo dos meses eu fui pagando esse empréstimo, chegou nesse mês aqui corrente, eu ainda estou devendo 5 mil para o banco. Então lá no SCR vai aparecer 5 mil. Mas professor, você nem está atrasado. Vai aparecer? Vai. Tá? Se eu estiver atrasado, vai aparecer também, mas mesmo estando em dia. O SCR não é um nome sujo, é só uma posição do crédito da pessoa.
Por quê? Para saber se a pessoa já não está super endividada, a pessoa ou a empresa, né? Isso é extremamente importante para um banco, na hora de conceder um crédito, saber quanto essa pessoa já está comprometida em termos de empréstimo, né? Quanto que ela já está devendo no sistema financeiro. E, novamente, devendo não significa necessariamente atrasado, né? Antes de conceder um crédito para essa pessoa, tá? Então, esse é o SCR. Acontece que o Registrato permite que você acesse o SCR referente às suas próprias informações. Mais uma vez, algo extremamente importante. Lembra? Se é ruim você descobrir que tem uma conta aberta no seu nome que não foi você que abriu, imagina descobrir que tem um empréstimo, né, feito no seu nome que não foi você que fez. Então, ó, acessa lá o Registrato. E por fim, operações de câmbio, também, né, do sistema câmbio, mesma história aqui do SCR. Então, na prática, o Registrato, ele é como se fosse uma interface para outros sistemas do Banco Central, mas para ser utilizado pelo cidadão. Bom, receitas e despesas realizadas em todas as instituições é uma besteira, tá? Não é nada disso. Dados registrados junto aos serviços de proteção de crédito, como eu falei, tá? O SCR não é um serviço de proteção de crédito, né? Não é para onde mandam o nosso nome quando querem que ele fica sujo, como o Serasa, SPC, Boa Vista, né? Essas empresas aí, ou CCF, né? Serviços de proteção de crédito. Seus relacionamentos interpessoais, né? Tipo, quem é seu pai, seu irmão, não, isso é uma árvore genealógica, né? O Banco Central, sinceramente, tem outras coisas para se preocupar. Seus contratos de prestação de serviço firmados na esfera civil. Também viagem, tá? No máximo vai aparecer seus contratos de operação de crédito ali, conforme consta corretamente na letra A, que é nosso gabarito. Questão contestão. Também da prova de 2021 do Banco do Brasil. Um token físico no contexto de transações bancárias, é um dispositivo eletrônico que possui um botão de ativação e um pequeno visor. Vamos ilustrar isso aqui, ó. Pá, isso aqui é um token, caso você nunca tenha visto, tá? Como descrito, um dispositivo que tem um botão de ativação, o desse aqui ou é na própria tela ou é ali na parte de trás, no verso dele, um pequeno visor aqui, onde vai aparecer um número. Esse número, ó, permite gerar senhas aleatórias, temporárias e numéricas, como, por exemplo, de 6 dígitos, geralmente é 6 dígitos, como está aqui. Essa senha é utilizada para dar mais segurança às transações bancárias realizadas via internet. No passado, os bancos comerciais disponibilizavam esses pequenos dispositivos aos seus clientes, de modo que pudessem ser afixados a um chaveiro. Olha aqui o espacinho para pôr no chaveiro. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, esses dispositivos foram sendo gradativamente substituídos para a grande maioria dos clientes por o quê? Primeiro, deixa eu explicar para você o que é um token, como ele funciona, tá? O token é esse dispositivozinho pequenininho, você está vendo aí na tela, ele vai gerar esse número. E para que serve esse número? Esse número é uma senha, mas ela é temporária. Se eu apertar o botão em determinado horário, né, e passar alguns minutos, normalmente ele muda de 5 em 5 minutos, mas pode mudar também sem um padrão de tempo. Uma hora pode mudar a senha em 2 minutos, outra hora em alguns segundos, tá? Qual é a ideia? Essa senha que fica no seu chaveirinho, no seu token, ela fica sendo reproduzida, ela é rodada como se fosse um espelho, tem uma outra senha rodando lá no servidor do banco, certo? Mas, claro, você não tem acesso a essa senha no servidor do banco, a não ser por meio do seu token. Dessa forma, é possível o banco saber que, de fato, a pessoa que está com o token, talvez seja você, talvez não, claro, tem essa questão aí, mas você é capaz de reproduzir exatamente a mesma senha que está rodando no servidor do banco. Então o banco fala, olha, realmente digitou a senha correta, pode liberar o acesso. Tá? Basicamente assim que funciona um token. Aí está falando que é um dispositivo que continua com apenas essa funcionalidade, porém um pouco maior, mas que ainda assim cabe um bolso da camisa. Né? Isso não faz sentido nenhum. Por que você ia pegar um negócio desse e deixar maior, né, para pôr no bolso da camisa? Quem usa camisa com bolso? Tá? Aplicativo de cada banco, instalado e configurado no celular do correntista. Tá aí, tá? Nosso gabarito é esse. Por quê? Porque hoje o token, ele é digital. Ele fica lá no aplicativo do seu banco fazendo exatamente a mesma função, que é gerando uma senha temporária, sincronizada com outra senha que está rodando lá no servidor do banco para permitir você acessar transações, principalmente transações mais sensíveis. Normalmente o banco vai pedir para você validar com um token uma transferência, né? Uma transferência,
pagamento, esse tipo de coisa que envolve dinheiro, né? Normalmente para consulta, só para você entrar na sua conta, geralmente não é pedido um token, mas pode também, tá? O ponto não é esse, o ponto é que ele é substituído por algo digital. Porta-moedas eletrônico, não faz sentido nenhum, semelhante aos cartões que dão acesso a meios de transporte, né? Um cartãozinho? Não é isso que está rolando. Cartão de crédito, que permite autorizar operações por aproximação, não é isso, tá? Você não vai autorizar uma transferência que você está fazendo lá pelo mobile banking utilizando um token, tá? Um sensor específico para captura de impressões digitais é outro mecanismo de segurança que nós temos visto principalmente nos caixas eletrônicos, mas novamente, não é ele que vem substituindo o token digital, que é também considerado o que a gente chama aqui, ó, de autenticação de 2 fatores, tá? Então, Two-Factor Authentication aparece às vezes, tá? Quais são os 2 fatores? Bom, você utilizou a sua senha, e você vai a sua senha normal, né, aquela que não muda, e você utiliza também o token para realizar alguma transação. Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca Sesgran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023.